Olá! Vamos mergulhar hoje numa filosofia de educação que mexe com a própria ideia do que é escola. Uma abordagem que não quer só passar informação, mas sim dar as ferramentas para que estudantes possam questionar e transformar o mundo em que vivem. E para começar, fica a pergunta que está no centro de tudo. Qual é o verdadeiro papel da escola, afinal? É um lugar para a gente só absorver informação de forma passiva? Ou será que é uma ferramenta para construir uma realidade nova? É isso que a gente vai investigar hoje. Então vamos lá. Para a gente entender essa proposta, primeiro a gente precisa definir o que faz a didática crítica ser tão diferente daquele modelo de ensino mais tradicional que a maioria de nós conhece bem. Olha, o contraste entre as duas visões é gigante. De um lado, você tem o modelo tradicional que enxerga o conhecimento como se fosse um pacote pronto, sabe? Que o professor entrega e o aluno recebe. Do outro, a visão crítica transforma a sala de aula num laboratório, onde todo mundo, professor e alunos, investiga e constrói o saber em conjunto. No fundo, é a diferença entre ser passivo e ser ativo. E qual é o grande objetivo disso tudo? A palavra é emancipação. A ideia aqui não é só saber coisas, mas ser uma pessoa diferente. É sobre formar gente capaz de pensar com a própria cabeça, de agir com autonomia e de se enxergar como parte da mudança na sociedade. Tá, mas como isso funciona na vida real? Pela praxis. Não é só ficar na teoria, e também não é só sair fazendo sem pensar. É a união perfeita das duas coisas. Pensa assim, em vez de só ler sobre poluição num livro, os alunos vão investigar um rio poluído ali no bairro. Isso é reflexão. Depois, organizam uma campanha de limpeza. Isso é ação. E aí, voltam a discutir o que funcionou, o que não funcionou, nova reflexão. É um ciclo que amarra o aprendizado diretamente à vida real. E o que sustenta tudo isso é a dialogicidade. Aqui, aquela ideia do professor lá no pedestal como o único que sabe de tudo, simplesmente cai por terra. A relação vira horizontal, vira uma conversa. A experiência que o aluno tem do bairro dele, por exemplo, tem o mesmo peso que o conhecimento teórico do professor, para juntos eles construírem uma aula de geografia que realmente faça sentido para todo mundo. Agora, uma pergunta interessante. Por que essa ideia ganhou tanta força justamente aqui no Brasil? Para entender isso, a gente precisa olhar um pouco para a nossa história, para o contexto político e social que fez essa abordagem ser não só importante, mas, na verdade, necessária. E é impossível falar disso sem falar de Paulo Freire. A obra dele é, sem dúvida, o alicerce da didática crítica. Essa frase dele resume perfeitamente a filosofia. A educação como uma ferramenta de libertação, uma ferramenta que precisa estar nas mãos de quem mais precisa dela para mudar a própria realidade. A história dessa abordagem é uma verdadeira jornada de resistência. Ela nasceu lá nos anos 60, junto com aqueles movimentos super importantes de alfabetização de adultos. Depois, durante o regime autoritário, ela foi praticamente forçada a viver escondida, sobrevivendo em comunidades de base, em grupos de resistência. E aí, com a volta da democracia, ela ressurge com tudo, influenciando universidades, escolas e políticas públicas até hoje. A teoria é muito bonita, muito inspiradora, mas e no dia a dia? Como é que isso funciona dentro de uma sala de aula? Vamos ver agora como essa filosofia vira método, vira prática de verdade. O ponto central da mudança é esse. O professor deixa de ser só aquela pessoa que fala na frente de todo mundo. Ele passa a ser um facilitador, alguém que escuta, que provoca, que guia a turma. Ele não dá as respostas prontas, ele ajuda a turma a fazer as perguntas certas e a pesquisar os caminhos para encontrar as respostas. Um método muito usado é a aprendizagem baseada em problemas. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a turma identifica um problema de verdade, algo que afeta a comunidade deles. Depois, eles vão investigar esse problema usando conteúdo de várias matérias, de matemática, história, tudo junto. E por fim, o mais legal, eles não param na teoria. Eles propõem e botam a mão na massa com uma ação para tentar resolver aquela questão. E claro, a avaliação também muda completamente. Em vez daquele foco total na nota da prova, o sucesso aqui é medido de um jeito muito mais completo. A gente olha o portfólio para ver a evolução da pessoa, incentiva a autoavaliação, valoriza os projetos em grupo. O diálogo vira uma ferramenta para entender o que foi aprendido de verdade. O processo passa a ser tão importante quanto o resultado final. Bom, mas é claro que colocar em prática uma mudança tão grande assim não é um mar de rosas, né? Existem barreiras bem reais que dificultam a aplicação dessa ideia em todo lugar. Os desafios vêm de todos os lados.
Tem as barreiras institucionais, como os currículos superengessados e aquela pressão absurda por nota em prova padronizada, que transformam o aprender numa corrida por pontos, não por conhecimento. Existem também as barreiras socioculturais, com a resistência de alguns setores a debates sobre temas que são essenciais. E, claro, as barreiras de estrutura, a falta crônica de dinheiro, de material e de apoio de verdade para os professores, que acabam sobrecarregados. E um ponto que a gente precisa destacar é o peso da polarização política. Ela pode acabar transformando a sala de aula num campo minado, onde debater assuntos sociais complexos vira uma atividade de alto risco. Educadores acabam sofrendo pressões, acusações, e isso cria um medo que limita demais a chance de ter um debate aberto e honesto, que é a base da formação crítica. Certo. Diante de tantos desafios, fica a pergunta: o que dá para fazer? Será que tem saída? Felizmente existem caminhos possíveis. Vamos dar uma olhada em algumas recomendações práticas para botar essas ideias para rodar. A estratégia geralmente começa de baixo para cima. Primeiro, é preciso entender a realidade daquela escola, daquela comunidade, com a participação de todo mundo. A partir daí, planejar projetos que façam sentido para eles. É fundamental também criar alianças fora da escola, com universidades, com movimentos sociais e trazer as famílias para perto. E, claro, usar os espaços democráticos, como os conselhos escolares, para lutar por apoio e por recursos. No fim das contas, a lição mais importante talvez seja esta. Um projeto transformador desses não sobrevive sozinho. A força dele vem da rede de apoio que é construída em volta. É a comunidade, são os parceiros, são as famílias que vão proteger e alimentar essa ideia. E para fechar, voltamos a uma reflexão. A didática crítica nos joga essa questão. Afinal, para que serve a educação? Ela deve ser só um espelho que reflete o mundo do jeito que ele é, com todas as suas injustiças? Ou ela deve ser um martelo, uma ferramenta ativa com a qual a gente pode construir uma sociedade mais justa? A escolha, no fim, é de toda a sociedade.